Boa noite, irmãos. Hoje eu vou pregar para os filhos das mães. Não para a mãe em si, porque eu sei que a vitória da mãe é a vitória do filho. Então, se ela consegue ver o filho bem, ela está bem, não é verdade? Serei breve, não vou me estender, mas preciso da sua atenção. Conseguiu fazer o banner? Lá, pode colocar Criador e criação. João capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Deus é o Criador da vida. Portanto, Ele é a fonte de todas as coisas, incluindo a verdade. Então, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 5. 5 a 6. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos aqui nesse texto algo de fato incrível, onde a criatura, tentando se igualar ao seu Criador, ser como Deus é. Então, Criador, estamos falando de Deus, ou podemos também citar alguém que criou alguma máquina, algum veículo, algo útil à humanidade. O Criador sempre terá domínio e clareza do propósito e necessidades da coisa criada. Não é por isso que os pais, quando seus filhos nascem, geralmente eles sonham com um propósito para o filho. E como os pais conhecem as necessidades dos filhos, porque o filho é uma criação do útero de sua mãe. Nós temos aí evidência desse tempo a inteligência artificial. E se você não sabe, inteligência artificial não é uma descoberta deste século, mas ela começou no século passado. E tem uma pessoa que é considerado o pai da inteligência artificial. O nome dele é Alan Turing, que também é pai da computação moderna. Esse cara nasceu em 1912 e morreu cedo, morreu em 1954, viveu apenas 42 anos. E no seu tempo, ele já fazia uma pergunta: as máquinas podem pensar? E no seu tempo ele propôs um teste: se uma máquina puder conversar com o ser humano,
então ela demonstraria inteligência. Na Segunda Guerra Mundial, inteligência artificial já existia. Então, hoje que ela está se tornando popular. Então, não imagine você o que não existe, que só vai chegar a nós, ou aos nossos filhos, talvez daqui a 50 anos. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava no seu ápice, os nazistas tinham uma vantagem em relação aos outros países. Eles tinham uma máquina que transformava toda a comunicação militar em códigos. O nome dessa máquina se chamava Enigma, porque ela criptografava a comunicação militar. Então ninguém conseguia discernir, saber onde os nazistas iam atacar, o que eles planejavam, quando eles iam fazer isso. Então essa era a vantagem dele sobre o mundo. E por isso que avançava, destruindo tantas coisas, matando tanta gente. Então esse cara, Alan, ele construiu nesse tempo uma máquina e ele deu o nome de bomba. E essa máquina já continha inteligência artificial. Essa máquina ela foi capaz de quebrar os códigos da comunicação militar nazista. E quando isso aconteceu, então a guerra começou a cessar. Porque agora eles sabiam o que eles conversavam, o que eles preparavam, onde eles iam atacar, quando. Então você veja bem que uma criação no tempo necessário foi capaz de cessar uma guerra mundial. E logo depois que ele construiu, esse computador que quebravam esses códigos, os Estados Unidos soltam a bomba atômica em Hiroshima. E com esse evento a guerra cessa completamente. E quando você busca qual o propósito desta criação, inteligência artificial, porque toda criação é criada com um propósito, com um fim. Então a inteligência artificial nasce numa tentativa de reproduzir processos do pensamento humano. Para quê? Para resolver problemas complexos mais rapidamente. Automatizar tarefas repetitivas. As indústrias hoje reproduzem muito rápido, porque as máquinas têm esse poder em tarefas repetitivas de produzir muito, num tempo muito rápido. A inteligência artificial veio também para ampliar a capacidade humana com análise de grandes volumes de dados. Então, o nosso cérebro ele tem suas limitações. Então, a inteligência artificial vem para nos auxiliar. Inclusive, criar sistemas que aprendem com experiências. Então, você veja que o propósito é claro. Do seu Criador. Agora veja bem, mesmo que a inteligência artificial cause espanto no mundo, pelas coisas que pode fazer, nunca será como o seu Criador, e muito menos pode substituir o seu Criador.
Porque quando o diabo faz a proposta para Eva, de ela ser como Deus, então aqui começa o problema da humanidade. Quando você olha nessa condição de criatura e criador, a inteligência artificial é relacionada ao seu criador, não entende a questão do sentido. Ela pode até simular a compreensão, mas não possui intencionalidade. E quando se trata de questões espirituais, muito menos tem discernimento espiritual. Por quê? Porque o seu Criador tem consciência e ela não. O seu Criador tem senso de propósito, a IA não tem. O seu Criador tem visão do bem e do mal. A criatura não, a coisa criada não. Então aquilo que foi criado nunca estará no nível ou acima do seu Criador. E essa foi a proposta da serpente para Eva. Você sabe que a derrota do diabo foi exatamente essa, de querer ser igual ao seu Criador. E quando ele teve esse desejo, então ele caiu. O homem, quanto criação de Deus, tem um propósito de existência. E você precisa reconhecer isso. O homem foi criado, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Segundo, para comunhão, relacionamento com Deus. Terceiro, para mordomia, ser um administrador de Deus na terra. E também um representante de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, você foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, capítulo 7. Deus diz: todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. Não veja que Deus declara, isso é apenas uma passagem, mas nós temos dezenas e dezenas delas. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Então, um dos propósitos da sua existência é glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? Refletir a glória de Deus. E não dizer como Deus. Então, quando o homem deseja ser como Deus, ele perde o papel de refletir a sua glória. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Como você reflete a glória de Deus? A glória de Deus que se manifesta através de nós é a expressão visível dos atributos de Deus que aos nossos olhos físicos são invisíveis. Sua santidade. Como podemos glorificar a santidade de Deus quando nós nos posicionamos em santidade? Então, quando alguém olha para você e vê com os olhos naturais que você anda em santidade, essa sua santidade glorifica a Deus. Quando você anda em justiça e alguém diz: ali está um homem justo, os seus atos de justiça refletem a justiça de Deus, porque Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança.
Quando você ama um pecador, você está refletindo o amor de Deus e glorificando a Deus. Quando você usa de misericórdia com alguém, com um mendigo na rua, com alguém que está passando necessidade, o seu ato de misericórdia visível reflete a misericórdia de Deus invisível aos homens. E com isso você glorifica o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 16. O próprio Jesus disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, todas as vezes que você tem uma boa ação, que você tem boas atitudes, você glorifica a Deus. Por isso Jesus diz: resplandeça a vossa luz, faça boas obras diante dos homens, porque isso glorifica o meu Pai que está nos céus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, comer, beber, se divertir, trabalhar, tudo faça para a glória de Deus, porque os homens precisam ver em você obras que aponte para o Deus invisível. Você vai ser a prova visível de que Deus existe. Então, qualquer coisa que você faça, as pessoas precisam ver Deus em você. Com Deus, fomos criados para termos comunhão com Deus. A Bíblia relata que quando Deus cria o homem, na viração do dia, todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem, conversar com o homem, ter relacionamento com os homens, com o homem. 1 João capítulo 1, versículo 3, diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então João diz: a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho. Nós fomos criados com este propósito, de nos relacionarmos com Deus. A comunhão é o destino eterno dos salvos. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a restauração plena do propósito original é Deus habitando com os homens. Fomos criados também para a mordomia. Esse é um propósito da nossa existência. Então, quando Deus cria o homem, Ele dá uma tarefa do homem guardar e cultivar o jardim. Então, o homem estava ali para administrar as coisas do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros são mordomos, administradores. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel na administração daquilo que Deus te confiou, naquilo que Deus depositou na sua vida. Lá no versículo 7 diz: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Ou seja, Paulo está ensinando a esta igreja: tudo que
você tem na sua vida, você recebeu. Você não nasceu com nada. Tudo que você tem, você recebeu. E ele diz: e se você recebeu, por que vive como se não tivesse recebido nada? Como se tudo fosse seu. Tudo que você tem porque recebeu. E se recebeu, não tem do que se gloriar. Apenas administrar, ser um bom mordomo e ser fiel. Amém? Nascemos também para representarmos Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Os embaixadores são representantes de presidentes. São os representantes da nação na ausência do presidente. Então a Bíblia diz que nós somos embaixadores, representantes de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, Deus faz tudo por meio de nós, e somos seus embaixadores. Ele diz: rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por quê? Porque você o representa. Apocalipse 5:10 diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então quem reina na terra? Você e eu. Deus nos comprou para sermos reis, líderes, cabeça, governar este mundo. Exercemos o sacerdócio de Cristo na nossa casa, no mundo. Então nada da criação existe por si mesmo, mas depende da vontade do seu Criador. Por exemplo, um escultor decide a forma e o destino do material que ele vai esculpir. Então o material não tem poder de dizer: eu quero essa forma, de definir a si mesmo. O barro não diz para o oleiro: eu quero ser um vaso com essas formas. O oleiro é quem decide. Então aquilo que foi criado não tem esse poder em si mesmo de definir o seu destino, ou de dizer o que ele mesmo é. Então você, ao ser gerado, você sabe que você não definiu a sua cor, você não teve o poder de definir a sua estatura, a cor dos seus olhos, o seu cabelo. Você simplesmente foi criado. Então você não tem poder em si mesmo. Aquilo que foi criado não tem poder em si mesmo de definir o que deve ser. Todas as coisas criadas estão ligadas à fonte, ao seu Criador. A inteligência artificial pode ser desligada agora e deixar de existir, porque ela não vive por si só, ela não existe por si mesma. Existe um Criador, e o seu Criador é a sua fonte, é quem mantém ela viva, né, entre aspas, funcionando. É quem alimenta de energia, é quem alimenta de dados, é quem diz os comandos. Não, querido, a vida não é um bem que você possui de forma independente. Tem gente que considera a sua vida como um bem, e a vida não é um bem que você possui. Você vive por um milagre.
Porque existem outras coisas criadas pela fonte, pelo Criador, que te mantém de pé, que te mantém vivo. O Criador te alimenta através do sol, através da água, através do oxigênio. Você precisa de chuva. Você precisa de um clima que possa te dar saúde, que possa te manter numa temperatura necessária para se manter de pé. Então a vida não é um bem que você possui, porque você precisa estar ligado à fonte, que é Deus, mesmo que isto seja inconsciente. Então, quando Eva aceita a proposta da serpente para ser como Deus, presta atenção, esse pecado não foi apenas desobediência, mas uma proposta do homem de ser autônomo na definição do que é bem e do que é mal. Vou repetir. O pecado de Eva não foi apenas desobediência. A serpente não estava propondo apenas desobediência. A proposta para o homem é que ele fosse autônomo na definição do que é o bem e o mal. A proposta era que o homem deixasse de confiar no que Deus lhe havia dito ou revelado e passasse a ser o seu próprio legislador moral. Ela mesma passasse a definir o que era bem e o que era mal. Essa foi a proposta da serpente. Não foi bem assim o que Deus te falou. Você pode ser como Ele. Se Deus define o que é bem e o que é mal, seja como Deus. Seja você a sua própria fonte de definição. O que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. Então a criatura não queria estar ligada a nenhuma fonte. Ela queria ser a própria fonte de sua vida. Então, a partir dali, o homem passaria a negar que existe uma fonte que determina o que é bem e o que é mal. O que é certo, o que é errado, o que é pecado ou não. O que é justo, o que é injusto. E ele mesmo, no caso Eva, passaria a ser sua própria fonte, definir o que é bem e o que é mal. E essa deformidade da verdade continua até hoje. E eu reservei algumas coisas práticas, bem atuais, para que a gente possa assimilar bem o que Deus colocou no meu coração para te dizer nesta noite. Você pode preparar o primeiro vídeo, por gentileza? E começo fazendo uma pergunta para você. Tráfico de drogas é crime? Sim ou não? Sim, tem alguém que tem dúvida disso, gente? Vou perguntar novamente, tráfico de drogas é crime? Sim. Onde isso está escrito? Na Constituição, artigo 5º, inciso 63. Você diz, ué, pastor, como você está sabendo disso? Perguntei à inteligência artificial. Hoje você não precisa estudar direito para saber sobre leis, né? E ela me disse, sim, é crime, isso está na legislação, artigo 5º, inciso 63. Então a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Né? Continua incluindo terrorismo, definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, os que podendo evitá-los se omitir, e aqueles que se omitem também. Ou seja, a Constituição trata o tráfico de drogas como um crime gravíssimo. E quem detalha esse crime é a lei penal comum, a lei de drogas.
Isso dá cadeia imediata. E por que tráfico de drogas é crime? É crime porque a nossa Constituição diz que é. E dá cadeia por quê? Porque a lei penal comum que está submissa à nossa Constituição determina prisão para esse tipo de crime. Simples, não? Outro ponto aqui. Por que existe na nossa nação um STF, um Supremo Tribunal Federal? Por que no país, no Brasil, existe um Supremo Tribunal Federal? Você sabe por quê? Porque a nossa Constituição Federal do Brasil, de 1988, cria e exige a existência do Supremo Tribunal Federal como órgão máximo do Poder Judiciário. Então, o STF é uma criação da Constituição. Então, a Constituição existia em 1988. E a Constituição cria um STF. Então, considere a Constituição como criador e o STF como a criação, ou a criatura. Então, vamos ver a Eva novamente aqui. Pode passar o primeiro vídeo, por favor? Edson Fachin determinou a soltura de 15 condenados da organização criminosa que traficava drogas em galerias de água de chuva em Campinas. As investigações começaram em abril do ano passado. O repórter Pedro Torres tem as informações. Boa noite, Pedro. Ah, bom, isso é suficiente. Vai falar um monte de coisa aí. Então, veja bem. A criação se desconecta da fonte, que é o seu criador, e passa a ser a sua própria fonte de justiça, de bem e de mal. Então, o criador do STF, que é a Constituição, diz que tráfico de drogas é crime. E os criminosos têm que ser presos. Então, no caso, a criação, que é o STF, ignora o seu criador, se desconecta e se torna a sua própria fonte do que é crime e do que não é crime, do que é justo e do que é injusto. Essa foi a mesma proposta que o diabo fez para Eva, sim ou não? Você não precisa estar submissa ao seu Criador. Você pode ser como Ele e ser a sua própria fonte de justiça, conhecedora do bem e do mal. Então veja bem, nenhum juiz pode definir o que é crime, porque isto já está definido pela Constituição. O Criador da justiça e pelas leis que regem a nação. Nenhum tribunal pode ser sua própria fonte do bem e mal, de certo e errado, justo e injusto, crime ou não. Isso já está definido pela criação, pelo Criador, que é a Constituição. Assim como você também não pode definir o que é pecado. Isso já está definido pelo seu Criador. Estão entendendo, gente? Então, de maneira nenhuma, Eva poderia ser o seu próprio código moral, porque ela foi criada já com esse código. Vamos ver o próximo vídeo. A mulher que foi presa depois de ter pichado a estátua da Justiça nos atos de 8 de janeiro começou a ser julgada hoje no plenário virtual do STF. Ela é acusada de pelo menos 6 crimes.
No dia 8 de janeiro de 2023, a manicure Débora dos Santos foi uma das presas por participar dos ataques em Brasília. Ela escreveu com batom na Estátua da Justiça, na frente do Supremo Tribunal Federal, a frase: "Perdeu Mané". Então essa mulher, queridos, foi condenada, se não me engano, a 14 anos de prisão, por ter escrito com batom a frase que o ministro da Justiça, do STF, disse, o Barroso, não é? Então, segundo a nossa Constituição, o criador do STF diz que esse tipo de atitude de pinchar uma escultura do Tribunal de Justiça com batom, isso não pode ser considerado crime. Isso é considerado um ato ilícito. E você sabe qual é a sentença? Aplicação de multa. Ou a pessoa prestar algum serviço público. Esta é a sentença. Mas o STF a condenou por associação criminosa armada. A sua arma era um batom. Condenou também por abolição violenta. Eu estava sorrindo escrevendo isso. Foi condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Foi condenada também por golpe de Estado. Irmão, golpe. Tem que ter tanque na rua, tem que estar envolvido as Forças Armadas, tem que ser derrompimento das instituições que regem a nação. Mas ela foi condenada por golpe de Estado. E foi condenada também por grave ameaça contra o patrimônio da União. E não encontraram nenhuma imagem dessa mulher no interior dos prédios públicos. E foi presa sem passar por nenhum julgamento. Então você veja que a proposta do diabo para Eva alcançou nos dias de hoje essa proposta do Criador, que é a Constituição, e aquilo que foi criado, que é o STF. E o STF abandona o seu Criador e se torna a sua própria fonte de justiça. Se tornou o próprio objeto de definição do que é certo e do que é errado. Para eles hoje é certo liberar traficantes, homens que de fato são perigosos, que têm fortes, armas perigosíssimas. Então solta de fato criminosos, porque os considera pessoas que não fazem, fugiu a palavra, não é? Que não são perigosos à associação. E prende que chama isso aqui? Manicure, com batom, dizendo que esta mulher é perigosa. Não é isso que o Criador diz. Mas a criação se tornou independente e define o que é bem e o que é mal. Quem tem que ser preso e quem tem que ser solto. E isso, queridos, nos alcança também. Veja que nada mudou desde o jardim. Essa vai ser sempre a temática do diabo. Tenha em você sua própria fonte de moralidade, do bem e do mal. Aí eu faço a pergunta: e como definimos o que é o bem e o mal? Como nós definimos? Nós não definimos, queridos. Já está definido antes de você existir. Como nós definimos o que é pecado, pastor? Nós não definimos. Já está definido antes de você nascer.
Como nós definimos o que é justiça? Não definimos o que é justiça. A justiça já está definida antes de você nascer. Como nós definimos o que é homem e o que é mulher? Não definimos. Isso já está definido pelo seu Criador. A criação não tem poder de definir. Juízes não podem definir o que é crime e o que não é. Já está definido na Constituição, antes do juiz existir. Então o ser humano continua buscando ser como Deus, por meio do poder, controle e autossuficiência. Quando você olha para Jesus, então você vê de fato o propósito da existência do homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha como Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então nós, como homens, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque ninguém tem justiça própria. Você não tem o poder de definir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é justo e o que não é. Isso já está definido. Então, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nos esvaziarmos de nós mesmos e nos humilharmos e sermos obedientes àquele que nos criou até a morte. Então, o segundo Adão, ele negou a autossuficiência. O primeiro Adão quis abraçou a autossuficiência. Ele disse: esses juízes do STF precisam se esvaziar de si mesmos, porque eles estão submissos ao Criador, aqueles que gerou esse órgão, que os instituiu, os supremos juízes da nação. Você sabe que no tempo que existia um certo grau de ignorância da humanidade, Deus deu uma lei escrita ao homem por meio de Moisés. E Paulo explica isso falando em Romanos capítulo 7, versículo 7. Já estamos quase encerrando. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então veja o que ele está dizendo. Ele diz: sabe por que a cobiça é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Porque se a lei não dissesse que cobiça era pecado, eu poderia cobiçar. Então por que tráfico de drogas é crime? Porque a lei diz que tráfico de drogas é crime. E esse tipo de criminoso precisa estar preso. Porque se a lei não dissesse, se o Criador, que a Constituição não dissesse, eu poderia ser livre para traficar drogas. Então por que eu sei que adultério é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Por que eu sei que roubar é pecado? Porque a lei diz que roubar é pecado. Por que mentira é pecado, pastor? Porque a lei diz que é pecado. Por que prostituição é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Por que desonrar pai e mãe é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Por que homossexualidade é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Por que não perdoar é pecado? Porque a lei diz que é pecado. Eu não posso questionar, queridos, e dizer: ah, pastor, eu acho que não é. Seu achado não diz nada. A sua vida não é um bem que você possui. Você vive pela misericórdia do Criador, que te alimenta e te mantém de pé todos os dias.
fica 5 minutos sem oxigênio. 5 minutos. É o suficiente para você partir. Eu acho, o que você acha, não importa. Você é apenas a criação. O Criador te gerou, te deu um propósito e definiu o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é, o que é justo e o que não é. Isso já está definido. Então você não pode definir o que é a verdade. Ela já está definida. João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 18, versículo 37. Jesus está diante de Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes: não acho nele crime algum. Então, quando você ler esse texto, a pergunta de Pilatos a Jesus não é um pedido sincero de resposta. Porque ele pergunta o que é a verdade e virou as costas e saiu. Ele não se dispôs à resposta de Jesus. E Jesus queria de fato salvar este homem. Porque ali não era Jesus que estava sendo julgado, era Pilatos. E Pilatos aqui, queridos, está representando o mundo relativista. Porque Roma, nesse tempo, vivia debaixo da cultura dos gregos. Era uma cultura greco-romana, onde a verdade era vista relativa. Toda verdade precisava ser debatida, era algo filosófico. Então não existia uma verdade. E nós continuamos a relativizar o que é verdade. Nós continuamos a relativizar o que é bem e o que é mal. As pessoas hoje são o que elas sentem. Se uma pessoa sente que é um cachorro, então a verdade é que ela é um cachorro. Ela passa a andar como cachorro, a comer como cachorro, a viver como cachorro. Vou te mostrar um vídeo aí. Passa o terceiro vídeo, por favor. Os irmãos do louvor já podem vir se preparando, por favor. Ok. Então isso é um mundo relativista, né? Tudo é relativo. O problema é que a verdade é o que você sente, é que cada um vai ter uma verdade diferente. Cada um passa a ter uma lei. Cada um tem a sua fonte, do que é moral ou imoral, do que é pecado ou não, do que é certo ou errado. Essa foi a proposta da serpente para Eva. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Pilatos estava diante da verdade.
uma oportunidade única na sua vida, mas ele a desperdiçou. Quantas pessoas que perguntam o que é a verdade, o que é pecado, ou o que é moral, ou o que é imoral, fazem a pergunta e saem, porque não estão dispostos a ouvir a resposta. Questionam, mas não querem ouvir a resposta. Querem ser sua própria fonte. Então, assim como Pilatos estava diante da verdade, desperdiçou a sua tão grande salvação. Quantos de nós estamos diante da verdade? Porque o que nós pregamos aqui é a verdade. E as pessoas questionam, mas não abrem os seus corações para ouvir a resposta. Porque a verdade é uma só. A justiça é uma só. A sua fonte de vida é uma só. Você tem o Criador e você é sua criação. Então, como criatura de Deus, você não tem poder em si mesmo de definir o que é pecado e o que não é, o que é certo e o que é errado. Isso já está definido antes de você nascer. Não existem muitos Pilatos que questionam, que relativiza a verdade, que tem os seus porquês e são cheios da sua própria razão. Se acham dono da sua própria vida. Tem sua vida como patrimônio. E não estão dispostos a se submeter ao seu propósito para o qual você foi criado. Não, queridos, você foi criado para glorificar a Deus. Glorifique a Deus com suas atitudes, com o seu viver, com o seu andar, com suas palavras, com suas ações. Você foi criado com o propósito de representar Deus. Então, seja um representante de Deus, não seja um representante da imoralidade, não seja um representante da confusão, da mentira, do engano, um representante de Buda ou de Maomé, ou sei lá de quem. Sabe, você foi criado a ser um mordomo, administrar aquilo que Deus te deu. Então seja fiel ao depósito que foi te dado. A tua vida é uma só. Os seus dias são poucos. O seu tempo é curto, limitado. Não jogue isso fora. Faça o que Cristo disse: resplandeça a vossa luz no mundo, glorificando a Deus com aquilo que Ele te deu. Nenhuma coisa criada tem vida em si mesmo, se não estiver ligado à fonte. Amém. A inteligência artificial só existirá enquanto estiver ligada à sua fonte, ao seu Criador, o homem. O STF, enquanto estiver ligado ao seu Criador, a Constituição. O homem, enquanto estiver ligado ao seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Não vamos viver numa sociedade de Evas ou de Pilatos, mas sejamos imitadores de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que, estando em forma de Deus, não se colocou na posição de ser como Deus, mas esvaziou-se de si, se humilhou e obedeceu até a morte. Amém? Vamos ficar de pé. Então, hoje o clamor, a chamada, é para que você esteja conectado à sua fonte. Amém? Quantos desejam isso, queridos? A isso a gente apenas obedece. Por quê? Porque a sua vida não existe por si só. Você não existe por si só. Você depende do que a fonte te alimenta todos os dias. Você depende completamente de Deus. Amém? Fecha os olhos. Vamos cantar uma canção. Pois eu gostaria de orar por você.